Instituto Federal em Santos. Você vai achar que é uma pauta meio chata comparada com a pauta anterior, mas essa pauta é muito importante, gente. Vamos conversar aqui sobre o futuro da educação na nossa cidade. Até porque ela costura algo que a gente estava falando na pauta anterior, que são as oportunidades. Exatamente. E é uma coisa para você não precisar sair daqui de Santos para exercer a sua profissão. Migrar tem que ser uma opção, né? E vamos lembrar que o Chorão foi uma pessoa que migrou de São Paulo para Santos, né? Foi exatamente o oposto. E aí, gente, qual é a pauta que está rolando agora na nossa Baixada Santista? A instalação do Instituto Federal em Santos. De novo, você pode achar super chata e meio política essa pauta, mas ela é super relevante para a construção do nosso futuro. Então, hoje, dia 21 de agosto, às 18 horas, vai rolar a segunda audiência pública referente a esse tema lá no Parque Tecnológico de Santos. E por que lá no Parque Tecnológico de Santos? Porque foi lá que eles fizeram um acordo de 10 anos, o Instituto Federal e o Parque Tecnológico e a Prefeitura, né? É o seguinte, Lud, são 5 anos iniciais, prorrogável por mais 5, só que a previsão e o desejo, tanto do governo federal quanto da Prefeitura, é que nesses primeiros 5 anos já seja entregue a sede oficial, a sede fixa do Instituto Federal, que é um sonho antigo da comunidade acadêmica aqui da cidade. Perfeito. Então, eles vão ocupar temporariamente o primeiro e o segundo andar do Parque Tecnológico de Santos, com a capacidade para atender, nessa fase temporária, 240 alunos. Mas quando tiver a sede definitiva, é para atingir 1.400 alunos aqui na região. Sabe o que operou dessa mesma forma, Lud? No começo dos anos 2000, a Unifesp operou da mesma maneira. Santos não tinha uma universidade pública, foi uma luta também de muitos anos para trazer uma universidade pública de nome. A Unifesp veio para Santos e ela ocupava 2 salas. Inclusive, eu fiz um dos cursos. Jura? Eu fui da primeira turma da Unifesp, sim. Olha, já revelação aqui ao vivo, gente. Um curso de 2 anos sequencial de Educação e Comunicação em Saúde, tudo a ver com o que eu faço hoje também, né? Estudei na Unifesp, tenho aí um diploma da Unifesp. E a Unifesp operou desse jeito. Ela ficou durante 2 anos em um prédio alugado pela Prefeitura e pela Unifesp, de forma provisória, enquanto se achava um outro lugar e se construía a sede da Unifesp. Então, isso é normal, Temos um case acontece. De sucesso, né? Temos um case de sucesso. E hoje a Unifesp tem 5 cursos aqui em Santos. Né? E o que é importante lembrar, né? Um monte de gente pega e critica o Parque Tecnológico, falando que é um elefante branco, etc. E essa é uma das ocupações muito interessantes e estratégicas, porque hoje, em operação no Parque Tecnológico, se eu não me engano, está o 3º andar, o 4º andar com coworking, o 5º andar é o auditório e o 6º é administrativo. Se eu não me engano, tá assim. E agora vão ocupar o 1º e o 2º andar com o Instituto, né? E aí tá rolando o quê? Já rolou a primeira audiência pública em julho, vai rolar essa hoje, dia 21 de agosto, às 18 horas, e também vai rolar uma terceira que é mais definitiva. Para quem não sabe o que é o Instituto, é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, tá? Essa terceira audiência pública que a Lud está falando vai ser em setembro. Boa. E aí, por que isso é importante, né, Flávia? Assim, esse é um movimento que meio que pode, eu acho que vai, mas eu vou colocar aqui, você é responsável e botar pode, né? Moldar um movimento importante da educação aqui da nossa região. E aí a minha preocupação sobre isso, Flávia, é que assim, isso não pode ser um movimento político, né? Nem um movimento político da prefeitura de querer puxar para interesses que às vezes não são tão coletivos, né? São individuais dos políticos. E nem estratégicos. Né? E nem estratégicos, exatamente. Ou aquela coisa da pressão interna dos servidores, né? Sim. Vou dar um exemplo. Tem lá, não sei se tem, tá? Mas em Cubatão, um curso X, o cara dá aula lá, mas ele mora em Santos. Aí ele fica enchendo o saco para que em Santos os cursos sejam direcionados para a agenda dele, né? Então, esse tipo de pressão, gente, é inaceitável que aconteça, porque são escolhas que vão moldar, de fato, o futuro. Por exemplo, a Unifesp, né? A Unifesp aqui em Santos tem muito a pauta ligada à saúde e à questão oceânica. E assistência social também. Boa. Né? E, assim, o que
eu sei que nem tudo é pautado pelo mercado, né? Mas assim, o que o mercado da região está pedindo, ou o que o mercado em Sim. geral está pedindo, né? E já que a gente está falando de uma pauta que está ali, perto, regionalmente próxima do Parque Tecnológico, né? Essas escolhas precisam ser muito estratégicas, tanto do ponto de vista de orçamento do campus, como do ponto de vista desses estudantes, Flávia, não ser aquela coisa do voo de galinha, né? Ou Sim. do que acontece muito no ensino privado, né? É a fast foodização do ensino e ninguém depois consegue trabalhar na área, sabe? E alguns cursos que acabam sendo meio moda, meio tendência, né? Exato. A gente sabe que aqui, o que a gente vê pelo Juice Santos, tem 2 áreas aí que hoje estão demandando muita mão de obra aqui na cidade e que sempre que a gente publica isso no Juice, bomba, gente. Quando a gente publica formação, curso, oportunidade, que são tecnologia sim. e para você trabalhar com serviços de hospitalidade, turismo, em navio. Então, isso também está em alta e não tem gente aqui em Santos. Mas, Flávia, essa coisa do turismo, beleza, faz total sentido. Agora a gente tem que pensar se é a prioridade de um instituto de tecnologia. Exatamente. Né? Isso. E assim, também tem que ser coordenado, porque é importante lembrar que São Vicente vai ter um e Guarujá vai ter outro. Então, tem que ser coordenado também baseado nas demandas da cidade e um dos outros pontos, do custo de vida da cidade, né? Exato. Porque profissões de tecnologia, geralmente, né, têm salários que pagam mais. E é importante a gente lembrar de uma coisa, essas profissões de hospitalidade, etc., elas têm uma barreira de entrada que às vezes não é muito alta, mas muitas vezes elas não conseguem um salário de escalada. Né? Que é o desafio que Las Vegas tem, né? Las Vegas hoje, cara, é uma cidade que tem um problemão, porque não tem tanta gente de serviços e da área intelectual, criativa. São serviços mais transacionais, né? Sim. Essa semana eu vivi uma situação bem interessante, porque eu fui a um evento que era a inauguração de um centro de panificação de treinamento, né? Em que uma associação de classe, que era o Sindicato dos Panificadores, e o Senai se juntaram para qualificar essas pessoas. E aí o que acontece? É gente mais qualificada, mais bem treinada. Sim. Os empreendedores que estão precisando de mão de obra qualificada, né, foram buscar isso e se uniram com o Senai, que é uma instituição aí, né, uma autarquia, e a cidade ganha com isso, né? Total. Até quem compra o pão, Total. Quem compra o doce, ganha com isso, né? E a gente tem que lembrar isso, assim, o mundo não é só feito então de isso, o mundo gente não é de só tecnologia, né? Tem que ter gente fazendo docinho, fazendo tem que ter gente pão, atendendo, né? Então, exatamente. Tudo isso tem que ser dosado. E aí é uma coisa que é legal a gente lembrar. São 200 cursos no Instituto Federal, se eu não me engano, divididos em 9 eixos. Eu vou ler aqui os eixos para todo mundo saber do que se trata, né? Que é infraestrutura, que aborda construção civil, transporte, logística, ambiente e saúde, que é meio ambiente, saúde, segurança do trabalho e higiene, controles e processos industriais, isso acho que tem muito mais a ver com Cubatão, né? Santos não é uma cidade tão... Apesar da gente ter a Anitta, né? Anitta aqui em Santos, né? Uma indústria que está aqui na praia, do lado do também, porto. Né? Exato. Tem a coisa do Porto Indústria, né? Que essa área de controles e processos industriais envolvem automação, mecatrônica, eletrônica, instrumentação. Tem o que a gente falou, né, que é informação e comunicação, que abrange áreas como tecnologia da informação, comunicação, redes e mídias digitais. Tem, que aliás isso é um ponto, né, tem que ver se isso é estratégico do ponto de vista de comunicação e redes sociais, porque no fim das contas esses cursos também, eles já estão bem saturados pela área do ensino privado, exatamente, né? É uma polêmica que a gente não isso vai entrar aqui nesse episódio, outro né? episódio. Tem produção industrial, que inclui produção, bens e serviços, manufatura de qualidade. Tem recursos naturais, que foca em áreas como agricultura, pecuária, pesca, mineração e energias renováveis, que tem muito a ver com a onda aí que a gente está vendo se formar de Blue Economy aqui em Santos, né? Que é uma área guarda-chuva aqui, que parece ser muito estratégica para a cidade. Gestão e negócios, que abrange administração, finanças, marketing e recursos humanos. Hospitalidade e lazer, como a gente já falou, que envolve turismo, hotelaria, gastronomia e eventos. E produção alimentícia, que aborda a área como alimentos, bebidas
nutrição e segurança alimentar. Então, são esses 9 eixos, né, que vão precisar ser escolhidos. O que vai ter no centro de Santos, o que vai ter no campus de Cubatão, o que vai ter no campus aí do Guarujá. E em São Vicente já rolou, acho que até a segunda audiência pública, Exatamente. Né, a audiência pública é essa hora de você falar o que você acha que a cidade está precisando, né? Sim. A gente vai comentar daqui a pouco mais um tema que teve muita participação pública para decidir como as coisas eram feitas. Eu quero ler aqui um comentário, fazer uma pausa para ler o comentário da Silvia, que é: todo lugar que fomente aprendizado, desenvolvimento e oportunidades não pode ser um elefante branco. É enriquecedor e necessário para toda a cidade. Então, é uma forma de também se ocupar esse prédio, esse local, né, do Parque Tecnológico e juntar essas mentes pensantes, esses professores, alunos, empreendedores. E também, Lud, eu acho que conviver no espaço desse começa a incutir, a estimular a visão empreendedora, a visão de negócio nessa galera que está estudando, né? Total. E assim, outro comentário que eu queria ler aqui é que a Brenda tá falando carência de mão de obra para panificação, né? Que essa é uma coisa que a gente já ouviu falar muito do pessoal da Anitta e é super relevante, né? Santos tem muitas padarias e tem muitas oportunidades aí. Só pra gente concluir, Flávia, aqui, e para passar algumas informações que são importantes, né? Como a gente disse, esse acordo com o Parque Tecnológico já foi assinado. A audiência pública acontece hoje, dia 21 de agosto lá, e vai ter a obra que é a adaptação desses 2 andares que hoje estão vazios, né? E já foi publicada sobre a licitação, o governo federal vai botar 3 milhões de reais lá, e a previsão é que as atividades comecem em 2026, tá? Isso para atender 240 alunos. Aí, na próxima fase, com uma sede mais definitiva, que tudo indica que também será no centro de Santos, a ideia é que 1.400 alunos sejam atendidos. Que beleza, hein? Para fechar, eu queria também convidar as pessoas que no dia 26 vai rolar um outro papo sobre a educação técnica e o futuro de Santos. Eu vou estar lá, né? Quem vai estar lá também é uma pessoa queridíssima, Ana Carla Fonseca, nossa amada Cainha, um grande cérebro aí da economia criativa, né? E do futuro do país. Vai estar a Karina Vitral, o Matheus Café e o Dr. Evaldo Stanislau. Vai ser organizado pelo pessoal do Instituto Thelma de Souza. Aí eu adoro. Essa é a hora, né, Flávia, que o pessoal vai me chamar de esquerdista, né? Mas tudo bem, já fiz esse comentário nos meus stories lá no Instagram, que é uma coisa que eu queria fechar esse tópico. Esse tipo de pauta, gente, não importa se você é de direita, de esquerda, pode ser lá o que for. Do alto, de baixo, pobre, rico. Porque no fim das contas a gente tem que lembrar, não é sobre direita e esquerda, né, gente? É sobre quem tem e quem não tem dinheiro, né? Vamos lembrar sobre quem isso, tem e quem né? não tem oportunidades, né? Perfeito. Então todo mundo precisa sentar junto para discutir o futuro de Santos. E eu vou estar lá com muito orgulho, conversando com uma pessoa que eu admiro e tenho a honra de estar do lado em vários projetos, que é a Cainha. Vai ser dia 26 de agosto, às 18 horas, no Smart Center. Para mais informações, tem que acessar lá o site do Instituto Thelma de Souza.